E aí, gente, tudo certo? O vídeo de hoje é para mostrar as minhas melhores leituras feitas em 2024. Meu top 20 melhores quadrinhos que eu li no ano passado. Eu tava em dúvida em como eu ia fazer esse vídeo, porque eu tinha certeza que eu ia mostrar 20 quadrinhos, mas eu não sabia como, né? Porque a minha ideia é mostrar 10 quadrinhos que foram lançados mesmo em 2024 e também 10 quadrinhos que são mais antigos, mas eu li só em 2024. Então eu não sabia se eu faria 2 vídeos ou um vídeo só, como é o que eu vou fazer aqui. Mas para isso eu fiz uma enquete no Instagram, né, na página do canal, que também chama Estante Narrada. Caso você não siga, recomendo conhecer também. E acabou que fazer um vídeo só com um top 20 ganhou por pouco até. Mas então é isso que eu vou fazer aqui. Então tem 10 quadrinhos lançados no ano passado, 10 que eu li só no ano passado, e eles estão todos misturados aqui, né? Eu peguei esses 20 e ranqueei, o que foi muito difícil. Inclusive, se eu fosse fazer esse vídeo amanhã, eu já mudaria completamente a lista. Mas enfim. E eu também não tenho todos os quadrinhos para mostrar aqui para vocês, porque como eu já disse em alguns vídeos, a minha casa é muito pequena, né? Tem essa estante aqui, um pouco que cabe embaixo da cama, mas só. Então, a grande maioria dos meus quadrinhos eu mando de volta para casa dos meus pais, e a maioria deles tá lá na casa dos meus pais, né? Então eu tenho alguns para mostrar aqui, mas os outros eu vou só colocar a imagem aqui no vídeo. E 2024 foi um ano de excelentes leituras, foi o ano que eu mais li na minha vida, né? Eu li 349 quadrinhos ao longo de 2024, então foi bem difícil fazer essa lista e principalmente ranquear todas elas, com exceção do primeiro. Eu tinha certeza que ia ser ele. Mas então vamos lá, né? Por ordem decrescente, começar então pelo 20º quadrinho, que é Declínio de um Homem, né? Publicado pela editora JBC e escrito e desenhado pelo Junji Ito. Declínio de um Homem é um quadrinho excelente do Junji Ito. Eu acho que é o melhor dele junto com Uzumaki, mas eu acho que o Declínio de um Homem tá até um pouquinho acima. Já tem vídeo sobre ele aqui no canal também, caso você queira saber mais sobre a história. Mas bem resumido, ele vai contar a história de um homem, né, do personagem principal, desde a infância dele até a morte. E assim, ele tem uma vida completamente difícil, uma vida horrível. Ele sofreu muito quando era criança, tanto emocionalmente como fisicamente. Ele sofreu abusos e tudo mais. E conforme ele foi crescendo, ele não sabia lidar com sentimentos e ele passava a machucar as outras pessoas da mesma forma que ele foi machucado. É um quadrinho bem diferente do Junji Ito, porque ele adapta um livro do Osamu Dazai, mas o Declínio de um Homem é o quadrinho mais diferente do Junji Ito na questão de terror, né? Que é um terror um pouco mais psicológico, não tem nenhuma bizarrice, como é normal nos quadrinhos do Junji Ito. Então, em 20º lugar fica Declínio de um Homem. Em 19º lugar vai entrar um quadrinho bem diferente, que eu acho que ninguém esperava, que é Maria Chorou aos Pés de Jesus, escrito e desenhado pelo Chester Brown e foi publicado aqui no Brasil pela editora WMF Martins Fontes. Eu gosto muito do Chester Brown e é um cara que foi pouquíssimo publicado aqui no Brasil. Ele é um cara que tem muitos livros, mas até hoje só saíram 3 livros dele aqui no Brasil. Eu tenho todos, né? O primeiro foi a Playboy, pela editora Conrad, depois o Pagando por Sexo e depois o Maria Chorou aos Pés de Jesus. E esse quadrinho não é nem que a história dele é incrível, nem nada assim. É um quadrinho relativamente simples, com várias pequenas histórias sobre as mulheres que aparecem na Bíblia. E era um quadrinho que eu não tinha certeza que eu iria gostar, mas eu comprei mais pelo nome do Chester Brown, que é um cara que eu gosto bastante, e me agradou muito. Realmente gostei muito do quadrinho. Mais pelo do jeito que ele me impactou do que necessariamente a história, né? Praticamente metade do quadrinho é só de texto para contextualizar todas as histórias e tudo mais, porque é meio que o Chester Brown entende da Bíblia com base em outras coisas que ele lê. E assim, eu nunca li a Bíblia, né? Eu sou espírita, não sou católico, então eu nunca li a Bíblia.
E esse quadrinho me fez pesquisar sobre a Bíblia. Eu li alguns trechos da Bíblia na internet, eu vi alguns vídeos também sobre, porque realmente foi uma coisa que me impactou bastante, eu gostei muito. E dos quadrinhos do Chester Brown, acho que é o menos comentado, então vale muito a pena ler o Maria Chorou aos Pés de Jesus. Em 18º lugar, é um quadrinho que eu tenho aqui para mostrar, que é Ian, da Comic Zone. Né, saiu aqui em 3 volumes e eu coloquei a série toda, né, não necessariamente esse 3º volume aqui. Ele foi publicado pela editora Comic Zone ao longo do ano de 2024 e é escrito pelo taiwanês Shang Sheng. É muito bom esse quadrinho, tem um desenho maravilhoso, um desenho muito realista, olha só. Eu fiz um vídeo também sobre o primeiro volume de Ian, que eu gostei muito dos 3, acho que é o volume que eu mais gostei é o primeiro. Aí o segundo dá uma leve caída, porque funciona mais para desenvolver toda a história e para chegar nos acontecimentos que vai acontecer aqui no 3º volume. E o 3º volume encerra toda a série muito bem. Foi o primeiro quadrinho, o primeiro mangá que eu li da editora Comic Zone e eu adorei, né? Vai contar a história dessa personagem principal, que se chama Ian Tierra, se não me engano, e ela tá buscando vingança porque toda a família dela foi assassinada brutalmente um dia. Ela volta da escola, encontra toda a família assassinada e automaticamente as autoridades ali colocam a culpa na Ian por esse crime. Ela vai para um lugar meio que de tratamento, mas não é uma cadeia, também não é um hospício nem nada assim, é uma instituição que faz alguns experimentos. Essa instituição uma hora explode, todo mundo morre, menos a Ian, e ela vai atrás de vingança. Uma história que toma rumos assim que eu não esperava, né? O primeiro volume eu esperava que fosse mais essa coisa de ação, meio John Wick, e com essa vingança dela, mas depois aparecem personagens com superpoderes, aí fica uma coisa meio ficção científica. Eu não esperava isso, mas eu gostei muito e recomendo muito a leitura de Ian, ainda é bem fácil de achar. Agora, em 17º lugar, entrou o Inesquecíveis, escrito e desenhado pelo Fabian Tumé, saiu aqui no Brasil pela editora Nemo. O Fabian Tumé é um cara que eu gosto muito, esse era o único quadrinho dele que faltava eu ler dos que saiu no Brasil, mas agora tem um outro em pré-venda que eu estou muito ansioso para ler também. Mas o Inesquecíveis são várias historinhas bem curtas sobre histórias inesquecíveis, né? O Fabian Tumé, ele fez algum post, não sei se no Facebook, no Twitter, alguma coisa assim, pedindo para que as pessoas mandassem para ele histórias inesquecíveis que elas viveram, e ele selecionou as melhores e decidiu transformar elas em histórias em quadrinhos, e ficou muito bom. Tem algumas histórias, assim, todas as histórias são excelentes, mas tem algumas histórias que são mais tristes, outras são mais dramáticas, algumas são até realmente inacreditáveis, assim, que o rumo que a história toma, e pensar que isso foi verdade é muito legal, né? Nesse caso eu tô falando da última história, para quem já leu o quadrinho, mas todas as histórias são muito boas e eu quero muito ver um volume 2 desse quadrinho Inesquecíveis. Eu realmente gostei muito, um dos melhores quadrinhos que eu li do Fabian Tumé, que pra mim só pede pro Não Era Você Que Eu Esperava e o Odisseia de Hakim, que eu gosto muito. Mas então, em 17º lugar, Inesquecíveis, do Fabian Tumé. Agora, em 16º lugar, é Monstros, escrito e desenhado pelo Barry Windsor Smith e publicado aqui no Brasil pela editora Todavia. É um quadrinho que eu não podia terminar 2024 sem ler ele, porque eu já tinha ele aqui na coleção fazia, acho que alguns anos já. Só que eu tenho problemas em ler quadrinhos muito grandes, eles, assim, me dão um pouco de preguiça para começar, mas sempre que eu começo, eu leio eles relativamente rápido. Monstros mesmo, eu li em 3 dias. Mas é um quadrinho excelente, é o último quadrinho do Barry Windsor Smith, né? Quando ele publicou, ele falou que ia ser o último livro dele, ele não ia fazer mais nada. Foi um livro também que demorou mais de 30 anos para ser feito, porque primeiramente era para ser uma história do Incrível Hulk, mas a Marvel rejeitou. Aí depois ele começou a fazer uma coisa mais autoral dele mesmo. Mas é um quadrinho muito bom.
ele chama monstros, né? Porque o personagem principal do quadrinho é realmente um monstro que ele passa por um experimento do exército e acaba ficando completamente deformado. Ele realmente parece o Incrível Hulk, né? Mas ele é o único monstro de verdade que existe na história, porque os outros monstros são as pessoas que querem caçar ele, ou pessoas que ele conheceu ao longo da vida. É um quadrinho também completamente diferente do que eu esperava. Eu esperava um quadrinho um pouco mais de ação, assim, da caça ao monstro, mas a menor parte do quadrinho é isso, na verdade. Vai contar bastante sobre a infância extremamente sofrida do personagem e como ele chegou até o ponto de ir procurar o exército para passar por esse procedimento. Enfim, vai contando várias histórias que vai, então, culminar com ele virando o monstro. Mas é um quadrinho de terror mesmo, tem algumas cenas assim bem pesadas que é até difícil de ler, principalmente essas da infância dele, é uma coisa que me impactou bastante. Mas é um quadrinho que eu gostei muito, né? Quando saiu, entrou em várias listas de melhores do ano também, e não podia deixar de entrar na minha. O Monstros, do Barry Windsor Smith, é realmente um quadrinho excelente que eu recomendo para todo mundo ler. Agora, em 15º lugar, é Moonshadow, escrito pelo J.M. DeMatteis e desenhado pelo John J. Muth, publicado aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. Moonshadow também é um quadrinho incrível, mas assim, é um quadrinho incrível que eu acho que eu devo ter entendido, sei lá, uns 60% dele, e eu já achei assim, uma das melhores coisas que eu li em 2024, mas com certeza é um quadrinho que ganha muito com a releitura, né? Porque ele tem cada detalhezinho assim, e ele tem muitas referências à literatura, umas coisas assim que conforme você vai tendo mais bagagem, eu acho que você vai apreciar mais o quadrinho. Algumas das referências eu peguei, algumas com certeza não, mas é um quadrinho que daqui a alguns anos, com mais conhecimento da cultura, eu quero reler e eu acho que eu vou gostar ainda mais. Mas o Moonshadow é um quadrinho bem onírico, assim, ele é bem maluco e tem um desenho completamente lindo. É um desenho bem aquarelado que vai contar a história de um garotinho, né? No começo da história ele é um garotinho que é o Moonshadow e vai contar a história basicamente da vida dele, do nascimento até a morte. É meio que uma epopeia, um épico que vai seguir esse menino. E é um quadrinho completamente fantástico no sentido literal da palavra mesmo, de ter bastante fantasia, né? Ele vai para vários planetas, conhece raças diferentes, se envolve em guerra, ele ama, ele é traído. Enfim, tudo acontece nesse quadrinho. É realmente a vida do Moonshadow até a morte dele. E ele é completamente narrado pelo Moonshadow, né? A cada começo de capítulo a gente vê o Moonshadow já velhinho e ele vai passando por diversas coisas que poderiam ter matado ele, mas a gente sabe que como é narrado por ele já velho, ele não morre, né? E a gente fica muito curioso para saber realmente como que isso vai acontecer. Mas Moonshadow é um quadrinho excelente que eu demorei muito para ler também, eu já tinha ele na coleção fazia um certo tempo, desde que ele foi relançado pelo Pipoca e Nanquim, né? Essa não é a primeira edição que tinha a lombada arredondada e tudo mais, que era muito bonita. Essa é a segunda edição, mas finalmente li o Moonshadow e recomendo para todo mundo. Se você gosta de literatura, esse é o quadrinho mais perto da literatura que eu já vi, apesar de quadrinho e literatura ser uma coisa completamente diferente, que eu nem... eu nem discuto, assim, porque são duas artes completamente diferentes, que uma não depende da outra, mas esse é o quadrinho mais literário que eu já vi, isso que eu quero dizer. Então recomendo para todo mundo o Moonshadow. Agora, em 14º lugar, é Os Filhos de El Topo, escrito pelo Alejandro Jodorowsky e desenhado pelo Ladron, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Comic Zone. Os Filhos de El Topo é um quadrinho excelente, um dos melhores quadrinhos que eu já li do Jodorowsky. E eu fiz uma coisa interessante com ele, porque para quem não sabe, o Jodorowsky também é diretor de cinema, né? Ele é um cineasta que tem vários filmes muito bons. E o El Topo é um deles, né?
E eu queria ter assistido o El Topo antes de ler Os Filhos de El Topo, porque o quadrinho é meio que uma continuação do filme, apesar de você não precisar ter visto o filme, mas o quadrinho começa exatamente aonde o filme termina, né? Então, só que eu fiz o contrário, eu li primeiro o quadrinho e depois fui assistir o filme, que é um filme bem maluco. O jeito do Jodorowsky dirigir é muito estranho, assim, para quem não tá acostumado. Eu demorei alguns dias para assistir esse filme, na verdade. Mas Os Filhos de El Topo, o quadrinho, é é uma história de faroeste muito maluco, assim, que você não sabe direito aonde, em que época ele se passa, porque parece que é realmente faroeste, só que do nada aparece um personagem com um objeto que é mais atual. Aí ele tem essa dicotomia, assim, é bem diferente, é bem esquisito, que meio que te incomoda em várias partes de não saber exatamente aonde que o quadrinho se passa. E ele vai seguir os filhos do El Topo. Não, o El Topo é o personagem principal do filme, mas no final do filme acontece uma coisa, que eu não vou falar porque já é um spoiler muito grande, que daí os filhos dele vão ter que resolver no quadrinho. É um quadrinho maravilhoso, assim, um dos melhores que eu já li do Jodorowsky, e eu já li quase tudo do Jodorowsky, na verdade. Falta só o Bouncer e o Aleph Tal, dos que saíram no Brasil, pelo menos, né? Ah, e aquele da Mitos também, que eu nunca lembro o nome, Cavaleiros de alguma coisa. Enfim, mas Os Filhos de El Topo é muito bom, é um dos quadrinhos mais violentos que eu já vi do Jodorowsky também. Tem muito sangue, tem umas páginas que é praticamente só vermelho de tanto sangue que tem. Também já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal, como quase tudo aqui na lista, na verdade. Se você procurar no canal é bem provável que você ache os vídeos sobre os quadrinhos que eu vou falar aqui. Mas se você se interessou mais sobre a história, vá lá ver o meu vídeo de review do quadrinho. Mas Os Filhos de El Topo é outro quadrinho excelente da editora Comic Zone. Agora, em 13º lugar, é A Estrada, escrito e desenhado pelo Manu Larcenet e publicado aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. Ele é um quadrinho que adapta o livro do Cormac McCarthy, né, que o livro A Estrada é um dos grandes clássicos modernos da literatura norte-americana. E por ser um livro clássico, né, eu peguei o livro para ler um pouco antes do quadrinho lançar. Eu terminei, se não me engano, de ler o livro no dia anterior do quadrinho chegar aqui em casa, daí eu já peguei o quadrinho para ler também. E isso eu acho que me atrapalhou um pouco na leitura do quadrinho, por estar com a história do livro muito fresca na minha mente, e por sempre uma adaptação em quadrinho faltar alguns elementos importantes do livro, que não dá para ser adaptado tudo, né? Mas isso eu acho que atrapalhou um pouco a minha leitura do quadrinho, mas não deixa de ser um quadrinho excelente. Assim, se eu tivesse que escolher, eu gosto mais do livro do A Estrada, mas o quadrinho é uma adaptação muito, muito boa. A história desse quadrinho, ele vai seguir um pai e um filho que não tem nome nesse mundo completamente horrível, que o mundo acabou, né? Meio que todo mundo pegou fogo. Aí agora a Terra vive em cinzas, por isso que ele tem esse tom meio sujo, assim. Algumas partes tem uma corzinha mais alaranjada ou vermelha, principalmente nas cenas em que eles estão passando algum tipo de perigo, e eles então têm que sobreviver nesse mundo de algum jeito, né? E o que mais me chama a atenção nessa história é que mesmo estando nesse mundo horrível, toda hora o pai quer preservar a inocência do filho dele, né? Que é uma coisa muito bonita, mas tem horas que são extremamente tristes também. Mas é um quadrinho muito, muito bom, que foi lançado, foi um lançamento conjunto, né, na França e no Brasil. Acho que aqui saiu alguns dias depois só, mas não tinha como deixar de estar aqui na lista. A Estrada, do Manu Larcenet, um quadrinho excelente que vale muito a pena a leitura. Agora, em 12º lugar, entra O Livro dos Pássaros, quadrinho brasileiro, escrito e desenhado pela Lark e publicada, eu acho que é de forma independente, mas aqui atrás tem um negócio, um selinho, Corvo Mateus, mas ao mesmo tempo Corvo Mateus é um personagem do quadrinho, então não sei se é uma editora, mas eu acho que é independente. Mas é um quadrinho excelente que eu li no finalzinho do mês, eu li no finalzinho do ano, eu li em dezembro, porque eu comprei esse quadrinho na Comic Con, tá até autografado aqui pela Lark.
E é um quadrinho excelente, genial, muito engraçado, que vai contar a história de vários passarinhos que trabalham numa empresa corporativa comandado por um gato. Mas ao mesmo tempo que ele é uma crítica a esse mundo corporativo, nesse mundo de essa rotina que você tem que trabalhar, chega em casa, dorme, acorda, trabalha e só fica nisso, nesse ciclo sem fim, ao mesmo tempo que ele tem toda essa crítica, ele é extremamente engraçado. Várias partes dele vai te fazer dar risada alto. Algumas partes aqui, algumas páginas, eu até coloquei lá no Instagram do canal, postei um story das páginas, porque são muito engraçados, principalmente o Corvo Mateus. O Corvo Mateus é o melhor personagem disparado e, assim, é um quadrinho excelente. Vai ter um vídeo sobre ele e sobre outros quadrinhos brasileiros também, que eu vou falar sobre vários quadrinhos brasileiros em um vídeo, mas o desenho também é lindo, ele tem essa pegada bem mais cartunesca, um pouco mais puxado pro infantil, e apesar de ser um quadrinho, eu diria, com uma classificação etária livre, né, não é um quadrinho que vai agradar crianças, é um quadrinho que vai agradar muito mais quem já trabalhou numa empresa, que, assim, é a mesma coisa de assistir The Office. Para quem já trabalhou numa empresa, fica muito mais engraçado de você ver que você se relaciona com algumas coisas ali, sabe? O Livro dos Pássaros é um quadrinho completamente excelente, pouquíssimo falado pelo que eu procurei, mas que vale muito a pena dar atenção para esse quadrinho aqui. Recomendo muito o Livro dos Pássaros, da Lark. E em 11º lugar entra Ministério, escrito pelo Ricardo Barreiro e desenhado pelo Francisco Solano Lopes, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Comic Zone. Ministério também é um quadrinho muito bom, que vai falar sobre um prédio gigantesco, né, um prédio que, sim, passa das nuvens a altura dele, e também é uma distopia, né, o mundo meio que acabou e tudo que existe é esse prédio enorme, então eles têm uma sociedade dentro desse prédio, né, os mais ricos ficam nos andares mais de cima, os mais pobres nos mais de baixo, e é realmente toda uma sociedade. Tem mercado dentro desse prédio, tem uma área de lazer, tem a escola, e assim, todo mundo tem que trabalhar o tempo todo, porque é um quadrinho argentino, né, mais um quadrinho argentino que fala sobre a ditadura que a Argentina passava na época, e vai ter toda essa crítica também ao longo do quadrinho. O desenho do Francisco Solano Lopes também é uma coisa de louco. Infelizmente eu não tenho ele aqui para mostrar para vocês, mas é muito bom. O Ricardo Barreiro também escreve muito bem, eu nunca li nada ruim dele, que, se não me engano, é a mesma dupla que fez o Cidade, que também saiu pela Comic Zone, que é outro quadrinho excelente, mas eu gostei mais do Ministério, por isso que ele entrou aqui na lista. E o Ministério é um quadrinho que eu acho que você não deve folhear ele antes de ler, principalmente nas últimas páginas, porque a última página do quadrinho tem um acontecimento que eu achei genial, assim, que quando eu li, meio que explodiu minha cabeça, e acho que deixou o quadrinho ainda melhor do que ele já seria normalmente, né? Mas, então, em 11º lugar, Ministério, publicado pela Comic Zone. Agora, em 10º lugar, é Chumbo, escrito e desenhado pelo Matias Lehmann e publicado pela editora Nemo. O Chumbo foi um quadrinho que eu li mais pro começo do ano, mas desde que eu li ele eu tinha certeza que ele ia entrar nas minhas melhores leituras do ano, porque é um quadrinho excelente, da editora Nemo, pelo menos, foi um dos que eu mais vi sendo comentado no ano passado, que é feito por um cara francês, que é o Matias Lehmann, mas ele fala sobre a ditadura brasileira, né? O Chumbo, ele vai seguir uma família endinheirada, que ali nos primeiros anos da ditadura, até um pouco depois do final dela. Mas vai então contar a história dessa família, que o pai era bem conivente com a ditadura, até apoiava a ditadura, um dos irmãos dele também, e o personagem principal, ele é um jornalista mais de esquerda, que luta contra a ditadura, quer que as coisas mudem, e a gente vai ver então essa família no topo, e conforme o tempo vai passando, vai vendo também a derrocada dela. Mas é um quadrinho extremamente interessante, muito bem escrito. Não conhecia o Matias Lehmann antes de ler o Chumbo, não sei se outras coisas dele já saíram no Brasil, mas eu espero que
sejam publicadas, né? Porque é um cara muito bom e Chumbo é um quadrinho excelente que todo mundo tem que ler. Já tem um vídeo sobre ele aqui no canal também, mas não liguem muito para a qualidade do vídeo caso vocês forem ver, porque é um dos primeiros vídeos aqui do canal, então é um pouco podrinho assim, mas para quem tiver mais interesse em saber do que se trata, recomendo também ver o vídeo. Mas então, em 10º lugar é o Chumbo, da editora Nemo. E em 9º lugar ficou O Departamento da Verdade. Esse aqui é o volume 1, O Fim do Mundo. Eu já li o volume 2 dele, mas não entra aqui na lista porque o volume 2 eu li agora em janeiro. Mas em 2024 eu tive uma fase muito grande de ler os quadrinhos do James Tynion IV, né? Eu li o A Bela Casa do Lago, eu li o Something's Killing the Children, e O Departamento da Verdade foi o que eu mais gostei. E também foi o que eu menos li, né? O Bela Casa do Lago, ele é completo em 2 volumes. O Something's Killing the Children eu li 2 volumes e já saiu até um 3º. Mas então o Departamento da Verdade eu só tinha lido aqui o 1º volume e já foi o que eu mais gostei e entrou aqui no meu top. Ele tem um desenho maravilhoso do Martin Simon, parece muito o Bill Sienkiewicz, né? Faz um desenho por vezes meio abstrato, só que sempre muito, assim, parece uma coisa pintada, não parece, assim, não é uma arte tradicional de histórias em quadrinho. E esse quadrinho tem um tema muito interessante, que se um determinado número de pessoas acreditar o suficiente em alguma coisa, essa coisa vai passar a ser verdade, né? Por exemplo, tem um grupo grande de terraplanista, por exemplo, e essas pessoas estão acreditando tanto nisso que aos poucos a Terra está ficando plana. Ou se um grupo de pessoas acredita muito no pé grande, o pé grande vai passar a existir e coisas assim. O que for que as pessoas acreditarem com força pode passar a existir aqui no mundo do quadrinho. E esse Departamento da Verdade, ele é incumbido de resolver essas coisas, né? Por vezes por meios não muito legais, como matando alguém, ou tentando desmentir isso de uma forma. Só que também tem algumas intrigas, porque, por exemplo, é uma parte do governo americano, né? Então, pode ser que alguma coisa que é verdade, o governo não quer que seja verdade, ou não quer que as pessoas acreditem nisso. Então, eles têm que dar um jeito também de fazer o contrário, porque mesmo que uma coisa exista, e se as pessoas pararem de acreditar nela, ela vai, então, se tornar uma coisa inventada, uma mentira, que vai ser esquecida, né? Então, uma coisa muito maluca, muito bacana. O 2º volume é ainda melhor do que o 1º, mas, como eu disse, em 2024 eu só li o 1º volume e o meu volume está até autografado, né? Tanto o James Tynion IV como o Martin Simmonds foram na Comic Con e eu peguei o autógrafo deles lá. Mas, por enquanto, no Brasil só foram publicados os 2 primeiros volumes. Tem mais coisa para ser publicada e eu espero muito que seja publicada logo, porque é uma história muito boa, que cada vez mais você fica mais envolvido nela, você quer saber o que vai acontecer. Todos os personagens são extremamente bem desenvolvidos, bem escritos. Assim, mesmo o personagem mais lazarento de todos ali, o vilãozão, você ainda se interessa por ele, você quer saber o que vai acontecer. Por vezes você tem até pena do personagem, mas é muito bacana e recomendo para todo mundo ler O Departamento da Verdade, um quadrinho muito bom mesmo. Agora, em 8º lugar, é Diário Inquieto de Istambul, o volume 1, publicado aqui no Brasil pela editora Comic Zone, e é escrito e desenhado pelo turco Ersin Karabulut. O Diário Inquieto de Istambul também já tem um vídeo aqui no canal sobre ele, e no vídeo eu já tinha falado também que ia ser uma das minhas melhores leituras do ano, como de fato foi, e é um quadrinho muito bom, que eu quero muito que o volume 2 seja publicado aqui no Brasil logo, porque acabou de sair no exterior. Mas o Diário Inquieto de Istambul é praticamente uma autobiografia do Ersin Karabulut, né? Ele vai contar nesse 1º volume desde a infância dele até o começo da vida adulta. Só que ele vai falar muito sobre ele, sobre a família dele, por que ele quis virar um escritor de quadrinho. Vai ter bastante coisa para quem gosta realmente de história em quadrinho, vai ter todo o amor que ele tem por isso ali nas páginas, e você sente isso mesmo.
Só que a coisa que mais me chamou a atenção na leitura do quadrinho é algumas partes que ele fala sobre a política da Turquia, a realidade do que o povo passa ali no país, ou pelo menos passava na época que ele está retratando ali no quadrinho. E isso foi o que mais me interessou. Eu até comecei a procurar um pouco sobre a Turquia depois que eu comecei a ler. Aí eu vi que um dos caras que estava no poder depois, no final do quadrinho, hoje em dia é o presidente lá da Turquia. Então já meio que peguei um spoiler, mas enfim, é a vida real, então não tem nada demais em saber os fatos. Mas é um quadrinho muito bom. Se você nunca leu nada do Ersin Karabulut, eu recomendo começar pelo Diário Inquieto de Istambul, mas ele também tem outros 2 quadrinhos muito bons, que são o Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada e o Até Aqui Tudo Ia Bem, que são 2 quadrinhos de contos, assim, que também são muito bons, mas para mim, de longe, o melhor dele que eu li até agora é o Diário Inquieto de Istambul. Recomendo para todo mundo, e como eu disse, já tem um vídeo sobre ele aqui também, caso você tenha interesse. Agora, em 7º lugar, é Power Bomb, né? Do a Power Bomb, faça uma super bomba. Escrito e desenhado pelo Daniel Warren Johnson e publicado aqui no Brasil pela editora DV. Ele é um voluminho fechado, tá? Um volume curto, de menos de 200 páginas. E é um quadrinho excelente também, que também já tem vídeo aqui no canal sobre ele, que vai falar sobre luta livre, mas também vai falar muito mais do que só sobre luta livre, né? A história principal do quadrinho começa com... Opa, essa página não posso mostrar porque tinha um spoiler, mas a história principal do quadrinho vai seguir a menina que é a Lona Rosa de Aço, se não me engano. Tem um certo tempo que é Lona Rosa de Aço, que no começo da história ela é uma criança e as primeiras páginas do quadrinho a gente vê a Lona assistindo uma luta da mãe dela, né? Porque no começo aqui do quadrinho a mãe dela é a melhor lutadora do mundo, é a lutadora mais famosa de todas, desse tipo de luta que é como se fosse o WWE, né? Que é essas lutas encenadas em que o resultado já é premeditado e tudo mais. É basicamente um teatro ali. Só que durante essa luta que a gente está vendo da mãe dela, acontece uma coisa ali, o outro lutador desliza sem querer, escorrega, e ele tá segurando a mãe da Lona numa posição de cabeça para baixo, e quando ele escorrega, ela bate a cabeça, quebra o pescoço e acaba morrendo. Então começa já de um jeito bem trágico, só que passa o tempo, a Lona cresce e ela decide se tornar uma lutadora também, igual a mãe. Só que ela passa por diversos problemas, porque ninguém quer treinar ela por causa do que aconteceu com a mãe. Só que do nada, um certo dia, vai aparecer um necromante pra Lona, falando que tá bolando um campeonato de luta livre multi-universal, envolvendo vários universos, e quem vencer esse campeonato vai poder ressuscitar alguém. Só que é um campeonato de dupla, e a dupla da Lona acaba que é o personagem, o lutador, que matou a mãe dela sem querer, né? E vai ter várias conversas muito interessantes sobre isso, a relação deles, né? Porque ele também não queria matar a mãe da Lona, né? Então, assim, é um quadrinho sobre luta livre, que tem muita ação, mas também é um quadrinho muito bonito, que vai falar sobre o processo de perda, sobre o luto, sobre aceitação, vai falar sobre muita coisa. Eu não esperava que tivesse tudo isso quando eu comecei a ler o quadrinho, eu achava que ia ser uma coisa mais de ação mesmo, mas acabou que eu terminei de ler o quadrinho quase chorando. Então, assim, não podia deixar de entrar aqui na minha lista. Esse aqui é o Necromante, olha só. Mas Power Bomb é um quadrinho excelente, foi o primeiro quadrinho que eu li do Daniel Warren Johnson, já li agora o Murder Falcon também, mas Power Bomb, assim, vai ter para sempre um espacinho no meu coração, porque eu realmente gostei muito mesmo desse quadrinho e recomendo para todo mundo ler ele, né? Agora, em 6º lugar, é um mangá Diário do Meu Pai, escrito e desenhado pelo Jiro Taniguchi e publicado aqui no Brasil pela editora Pipoque Nankin. Jiro Taniguchi é o meu mangaka preferido, assim, nenhum dos mangás dele é o meu mangá preferido, mas num conjunto ele é o mangaka que eu mais gosto. Por exemplo, o meu preferido dele é o Bairro Distante, que eu acho genial,
Mas esse ano, então, a Pipoca Nanquim publicou o Diário do Meu Pai, que publicou mais pro começo de 2024, e também é um quadrinho lindo, maravilhoso, que provavelmente muita gente que lê ele vai chorar, e ele vai falar sobre o personagem principal, que é um cara que ele se mudou para Tóquio, ele trabalha muito, ele mal visita a família dele na cidade natal, ele também não quer visitar a família, só que um belo dia o pai dele morre, né? E ele vai então visitar lá para ir no funeral do pai, e ao longo do quadrinho inteiro, o quadrinho vai se passar no funeral, só que vai voltando no passado para contar como que o personagem ficou desse jeito, dele ficar meio desgostoso com a família dele, com a cidade natal, de nunca mais querer voltar. Aí vai falar muito dessa relação, né, pai e filho e tudo mais, que pode ser uma coisa que vai afetar bastante muitas pessoas, né? Mas é um quadrinho muito bonito, que você vai ficar bravo com os personagens em alguns determinados momentos, daí em outros momentos você vai achar lindo, outros momentos você vai querer dar risada. Enfim, é um quadrinho que desperta muitos sentimentos e é um quadrinho completamente maravilhoso, assim. Um dos melhores do Jiro Taniguchi, na verdade, para mim, só pede pro Um Bairro Distante, mas o Diário do Meu Pai é mais um quadrinho incrível dele, que eu recomendo para todo mundo. E também tem um vídeo sobre ele aqui no canal, que acho que é o vídeo com menos views, deve ter, sei lá, umas 28 views só, que foi bem no comecinho mesmo. Então, se você quiser saber mais sobre a história do quadrinho, vá lá ver o vídeo. Agora, em quinto lugar, é esse aqui, It is Lonely at the Center of the Earth, da Zoe Thorogood, e aqui no Brasil foi lançado em 2024 com o nome de É Solitário no Centro da Terra. Esse quadrinho foi lançado pela editora Conrad, e o meu tá até autografado pela Zoe, um dia que ela veio aqui em São Paulo num evento na Comic Boom, quando lançou esse quadrinho aqui no Brasil. Fiquei muito feliz de ter pego o autógrafo dela. Mas esse quadrinho é extremamente triste, ele é completamente depressivo. Aqui atrás do quadrinho fala até que esse livro não deveria existir, porque ele vai ser uma autobiografia de um determinado momento da vida da Zoe Thorogood, que é uma menina de 20 e poucos anos, até hoje ela é bem nova, né? Um quadrinho recente, só que ela sempre foi extremamente depressiva, e nesse período que ela retrata é quando a depressão dela atingiu o pico, assim. Tanto que nas primeiras páginas do quadrinho, na verdade na segunda página do quadrinho, tem essa imagem aqui, falando que ela tá pensando em se matar enfiando uma faca no pescoço, né? Já não começa de um jeito legal. Mas ao longo do quadrinho a gente vai ver a depressão dela, a representação da depressão. Ela meio que personifica a depressão, que é uma coisa que outras obras já fizeram, só que aqui, de todas as que eu vi, é a que eu mais gostei até hoje, esse jeito que ela mostra realmente a depressão. E vai ter os momentos bons, vai ter os momentos ruins. Ela acabou de lançar o primeiro quadrinho dela, que é A Cegueira Iminente de Billy Scott, que foi publicado aqui no Brasil também pela editora Conrad. E, assim, nesse momento ela acabou de lançar o quadrinho, tá fazendo sucesso, as pessoas estão começando a notar ela tá sendo convidada para eventos de quadrinhos, só que ela também, além da depressão, ela tem muita autodepreciação, né? Então tem uns momentos assim que alguém vai pegar o autógrafo dela e ela fica pensando que não merece isso, que devia pegar autógrafo de outros artistas melhores do que ela. Então ela não consegue também aceitar as coisas boas que acontecem na vida dela. Mas assim, vai ter algumas partes mais bonitas, vai ter algumas partes engraçadas, mas no geral é um quadrinho bem triste, com um desenho muito bonito, muito maluco, né? Tem umas partes coloridas, tem umas partes em preto e branco, tem umas partes, ela retrata as pessoas, por exemplo, essa amiga dela, ela retrata com uma pomba, aí ela é sempre com essa cabeça esquisita, aí tem um outro cara que ela retrata com uma cabeça de gato, aí vai falar também sobre a família dela, enfim, é realmente se não me engano é uns 6 meses, 8 meses, alguma coisa assim que ela retrata aqui no quadrinho, que é quando a depressão dela estava no pico até quando ela ficou bem, assim. Mas é um quadrinho muito bom, que eu acho que deveria, quem for ler, né, deveria tomar um pouco de cuidado no seu estado mental, assim, de como você realmente está,
para ler esse quadrinho, porque aborda temas muito pesados, como suicídio, como mutilação, como muitas coisas. Então, é um quadrinho que eu acho que deveria ser lido, ele é muito importante no tema que ele trata, só que eu acho que depende muito da época que você tá na sua vida. Mas também foi um dos primeiros quadrinhos que eu li no ano de 2024, e eu sabia também que ia entrar aqui no top, porque eu gostei muito, e depois que eu li esse quadrinho eu peguei tudo da Zoe Thorgood para ler, que saiu aqui no Brasil, e gostei muito também, mas o É Solitário no Centro da Terra, para mim, é o melhor disparado. Fora que tem essa capa que é completamente linda também. Agora, em quarto lugar, é o As Guerras de Lucas, também publicado pela editora Comic Zone, e é escrito pelo Laurent Hoffman e desenhado pelo Renaud Roche. Não sei se estou pronunciando o nome dele certo, mas As Guerras de Lucas também é um quadrinho sensacional, que eu também falei que ia estar nos meus melhores do ano. Também tem vídeo sobre ele aqui no canal. E é um quadrinho meio documentário, um quadrinho meio de bastidores da criação do primeiro filme de Star Wars, né? As Guerras de Lucas é por causa do George Lucas, que é o criador e diretor do filme. Só que é muito bacana, até para quem não é fã de Star Wars. Assim, se você não gosta de Star Wars, mas gosta de cinema, por exemplo, eu já acho que é uma coisa que você vai gostar bastante. Para quem gosta de cinema, tem várias aparições, como o Steven Spielberg, o cara o Francis Ford Coppola, eu tinha esquecido o nome dele, o Martin Scorsese também. Enfim, são várias aparições ao longo do quadrinho que, assim, é gostoso ver para quem gosta desses caras. E para quem gosta de quadrinho também, é um quadrinho muito bom, muito bem escrito, com um desenho lindo, que vai então principalmente contar os bastidores do primeiro filme de Star Wars, mas também vai contar um pouco da vida do George Lucas, né? Começa com ele criança, que a gente vê que ele sofre um acidente de carro, quase morre. Quando ele acorda, ele decide que quer ser um diretor de cinema. Aí a gente vê um pouco dos gostos dele, um pouco da vida com a esposa, um pouco de como a ideia para criar o Star Wars surgiu. É muito interessante ver tudo isso, até para quem não gosta realmente de Star Wars, como eu já disse. E, assim, eu gosto de Star Wars, mas nunca fui um aficionado nem nada assim, mas já tinha visto todos os filmes e tudo mais. E ler esse quadrinho me deu vontade de assistir tudo de novo, né? Depois que eu terminei de ler o quadrinho, eu tava parado na terceira temporada de Mandalorian, daí eu fiquei animado, terminei de ver. É muito bacana, é realmente um quadrinho muito gostoso de ler, e tem algumas cenas que, sinceramente, pode te fazer chorar. Eu sei que tem muita gente que chorou quando o George Lucas ouve a trilha sonora pela primeira vez, que é um momento bem impactante do quadrinho. Mas enfim, é um quadrinho muito bacana, realmente. Principalmente a cena que eu mais gosto do quadrinho é quando eles estão escalando os atores para fazer, né, o Luke, a Leia, o Han Solo e tudo mais. É muito bacana essa cena. Então é um quadrinho muito engraçado, muito bonito, muito tocante, que, sinceramente, eu acho que qualquer um vai gostar. Você não precisa gostar de Star Wars, você não precisa gostar de cinema. Se você gosta de quadrinho, eu tenho certeza que você vai gostar do As Guerras de Lucas. Agora, em terceiro lugar, minha coisa favorita é Monstro, escrito e desenhado pela Emil Ferris e publicado pela editora Quadrinhos na CIA. Esse é o volume 1, e eu não sei porque toda vez que eu coloco esse quadrinho na câmera, a imagem fica meio amarelada. Não sei porquê, eu já fiz um vídeo sobre ele aqui, e toda vez que eu mostrava o quadrinho, a imagem ficava amarelada. Enfim, mas é um quadrinho também muito bom, e tem um desenho, assim, completamente bizarro de bom, porque todo o desenho do quadrinho é feito em caneta Bic. Olha só isso. Isso aqui é feito em caneta Bic. Isso é inacreditável. Sim, tem uns momentos que a arte é um pouco mais simples, né? Por exemplo, aqui, mas também já é uma coisa linda, só de ser feito em caneta Bic já é extremamente impressionante. Mas tem outras, como essa daqui, que também é, assim, é bizarro pensar que alguém consegue fazer isso com caneta esferográfica, né? Mas enfim, minha coisa favorita é Monstro. Vai seguir a história da personagem principal, que é uma garotinha, que agora eu esqueci o nome dela, mas ela é uma garotinha que gosta muito de monstros, né? Ela se vê como um lobisomem, ela é toda representada como um lobisomem aqui no quadrinho, muito engraçado isso. Só que em um determinado dia,
A vizinha de cima dela, que é amiga dela, e é essa menina aqui da capa, essa mulher, na verdade, ela morre de um jeito misterioso, com um tiro, e num primeiro momento as pessoas acham que foi suicídio, daí acham que alguém matou ela, só que sempre fica, né, meio confuso isso, e a menina vai tentar então resolver o caso da morte dessa mulher que era amiga dela, né? Mas vai muito além disso também. É um quadrinho que vai falar muito sobre arte, vai falar muito sobre amizade, todo o desenvolvimento dela com a família, com a mãe e com o irmão também, que é meio que um delinquente, assim, é muito bom. E o quadrinho é lindo, assim, é um quadrinho grande, é um quadrinho com muito texto, mas você não consegue parar de ler, assim, realmente não dá vontade de parar de ler. Eu não consegui largar até terminar esse quadrinho. Aí agora saiu esse ano de 2024 o segundo volume, que eu ainda não tenho, mas quero muito ler logo, porque minha coisa favorita é Monstros, realmente é muito, muito bom. Já tem um vídeo sobre ele, como eu disse, caso você queira saber mais sobre a história. E lá também eu deixo um link de um vídeo contando um pouco da criação desse quadrinho, de um canal muito bom. Então recomendo ir lá para ver esse vídeo também. Mas minha coisa favorita é Monstros, então abre o pódio e fica em terceiro lugar. Em segundo lugar fica Berlim, publicado aqui no Brasil pela editora Veneta e escrito e desenhado pelo Jason Lutz. Berlim é um quadrinho também sensacional. É um quadrinho grande, assim, tem acho que quase 700 páginas. Eu demorei muito para ler também, eu tinha ele há anos aqui, finalmente decidi encarar. E também é outro quadrinho que não dá vontade de largar. Ele vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, só que não necessariamente sobre a guerra, né? Ele é mais focado no pré-guerra, de como tudo alavancou, tomou o escopo para se tornar a Segunda Guerra Mundial, e ele faz isso a partir do olhar de diversos personagens, né? Um quadrinho com muitos personagens. Se não me engano, tem até uma ficha com cada um dos personagens, porque são muitos mesmo. Tem um cara que é um jornalista, tem uma mãe que era casada com um cara nazista e decide largar, tem a menina principal que era do interior e decide ir para Berlim para ganhar a vida. Enfim, são diversos personagens e vai contar todo o drama deles. De algum jeito, todas as histórias se interligam também, e de um jeito muito orgânico, assim, em nenhum momento parece que é uma coisa forçada, mas é um quadrinho muito bom, muito importante, com uma história muito boa, e aborda um aspecto da guerra que eu nunca vi, né, que são as pessoas, são a população, porque filmes geralmente mostram a guerra, mostram o tiroteio, mostram os países sendo bombardeados, enfim, mas esse quadrinho, ele mostra como que as pessoas comuns lidaram com tudo isso. É muito bom, muito bacana. Se não me engano, ganhou reimpressão agora, porque estava esgotado, então recomendo muito você correr atrás de Berlim, da editora Veneta. Um quadrinho lindo, maravilhoso, e ficou no meu segundo lugar das minhas melhores leituras do ano. E agora, em primeiríssimo lugar, não tinha como não ser esse quadrinho, que é Saga, né? Esse aqui é o volume 1, só que eu li até o volume 11, eu li tudo do Saga que tem disponível até o momento esse ano, né, que é até o volume 11. Ele é escrito pelo Brian K. Vaughan e desenhado pela Fiona Staples, e aqui no Brasil ele é publicado pela editora Devir em capa dura, tá? Essa edição que eu tenho aqui, capa mole, é a edição americana. Mas Saga é um dos melhores quadrinhos que eu já li na minha vida, assim, é muito, muito bom mesmo. Vai contar a história dessa família, né, que é a Lana, o Marco e a filhinha deles, que é a Hazel. E vai ser praticamente uma novelona, assim, na questão de que vai contar a história dessa família. Só que ele também é uma novelona ficção científica, né, porque todo a trama da história começa porque essas duas raças estão em guerra há muitos e muitos anos, né? O mundo de cada um deles se odeiam, que é essa raça que tem asa, e a dele que tem chifre. E eles se odeiam, né? Essa raça. Estão em guerra há muitos e muitos anos, muita gente já morreu, e simplesmente eles se apaixonam e tem uma filhinha, que é a Hazel, e ela é um híbrido, né, entre as duas raças.
E no começo eles estão fugindo porque não querem que ninguém descubra o que aconteceu. Só que em um determinado momento vão descobrir, e aí o governo vai atrás deles. Muita gente quer prender a menininha, muita gente quer matar a menininha. E ao longo do quadrinho vai tendo personagens coadjuvantes também que são excelentes. Tem esse cara aqui, que ele é meio que um caçador de recompensa do governo. Tem esse cara aqui, que é realmente um caçador de recompensa, que é contratado para matar o Marcos, se não me engano. Tem o gato dele, que também é um personagem muito interessante. Tem o Príncipe Robô 4, se não me engano, que é esse personagem aqui com uma cabeça de televisão. Tem a babá da menininha, que é essa fantasma. Enfim, são muitos e muitos personagens extremamente interessantes. Você se apega a todos eles, só que é um quadrinho muito corajoso também, porque em vários momentos os personagens morrem, e o Brian K. Vaughan não tem medo nenhum de matar nenhum personagem, não importa o quão importante ele esteja sendo ali na história naquele momento. Então, por mais que você se apegue a muitos personagens, muitos deles vão morrer, e de jeitos assim que você não espera, né? Você tá lendo de boa, daí você vira a página e alguém toma um tiro na cabeça. É uma coisa completamente maluca, mas é um dos melhores quadrinhos que eu já li na minha vida. Assim, é realmente excelente. Eu li os 11 volumes de Saga em questão de 2 meses, mais ou menos. O desenho também é lindo e não dá vontade de parar de ler, simplesmente. E eu quero que esse quadrinho dure para sempre, porque em momento nenhum ele cai de nível, muito pelo contrário. Ele já começa muito bom, e até o volume 11 ele só melhora. Então, assim, é um quadrinho que ainda está em andamento. A dupla está fazendo esse quadrinho bem aos poucos, assim, sempre entra em hiato, né? Mas, assim, Saga é um quadrinho que você deve ler. Eu não gosto de falar isso de quadrinho indispensável, não sei o que lá, porque cada um tem seu gosto. Mas, sinceramente, eu acho muito difícil você não gostar de Saga. Então, fica como o meu melhor quadrinho lido em 2024. Entrou também nos meus melhores quadrinhos da vida, e recomendo para todo mundo. Assim, quando lançar o 12º volume, eu vou pegar todos para reler, porque, assim, é muita coisa que acontece, mas é uma leitura tão gostosa, tão divertida, tão boa, que vai ser uma coisa muito prazerosa ler todo o Saga novamente, né? Então, essa foi a minha lista, os meus 20 melhores quadrinhos lidos em 2024. Então comente aí se você já leu algum desses quadrinhos, se você concorda com a minha lista, se você acha que alguma coisa não merecia estar aqui também. Deixe nos comentários quais foram os melhores quadrinhos que vocês leram também no ano de 2024. Eu quero muito saber, deixe aí os seus 5 primeiros, 10 primeiros, enfim, quero muito saber os melhores quadrinhos que vocês leram, também para eu pegar a indicação do que ler, né? Eu gosto muito desses vídeos de melhores do ano, é a primeira vez que eu tô fazendo um aqui, porque o canal tem menos de um ano, mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. Enfim, deixe nos comentários também se vocês gostaram do vídeo, o que vocês acharam. Se você se interessou por algum desses quadrinhos, vai ter um link de compra para eles na Amazon aqui na descrição do vídeo. Então, assim, eu acho que todos eles têm na Amazon. Eu acho que todos eles têm na Amazon. Mas enfim, vão estar aqui na descrição do vídeo. E se você fizer alguma compra por meio desse link, não muda nada para você, mas me ajuda muito a manter o canal aqui, né? A sustentar e fazer com que novos vídeos apareçam por aqui. Mas se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal, de compartilhar caso você ache que alguém pode gostar desse tipo de conteúdo. Comenta também, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo que pode aparecer por aqui. Mas era só isso, já falei muito. Muito obrigado por assistir e um abraço.